Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos fazer uma análise do filme Jujutsu Kaisen Zero. Isso mesmo aí, uma nova análise sobre um filme animado, né? E antes da gente continuar, eu quero pedir o seu like, o seu engajamento aqui no Emílio Kubrick. A inscrição no meu canal é de total importância para que a gente aí dê continuidade a esse projeto que eu estou amando tanto fazer. Gente, Jujutsu Kaisen Zero é ótimo, hein? É ótimo, ótimo. Depois desse hype aí de Demon Slayer Castelo Infinito, eu tô vendo aí outros filmes. O Pokémon fez um sucesso aqui também. Mas o anime de Jujutsu eu não conhecia tanto como o Demon Slayer. Na verdade, o Jujutsu Kaisen eu acho que eu só vi uns 8 episódios. Gostei sim. Não dei continuidade aí por outras prioridades, até mesmo o caso de One Piece. Na época aí, eu tava no episódio 900, One Piece tirou o resto de vida que eu tinha. Gente, esse filme, diferentemente de Demon Slayer, ele não é uma continuidade. Na verdade, ele é uma prequel. Mas aí, se você não conhece o Jujutsu Kaisen, se você aqui quer ver essa análise, até um pouco mais crua também, a gente vai explicar aí um pouco sobre o universo de Jujutsu Kaisen. Existe, gente, uns termos em Jujutsu Kaisen que é de maldições, que são monstros, que são criaturas ali, que são canalizadas pela raiva, pelo rancor, pela depressão ali, pela solidão, e eles acabam ali se materializando e acaba criando todo aquele alvoroço ali no Japão. As pessoas ali são machucadas e aí existe os feiticeiros Jujutsu. Eles ali acabam manipulando energias e acabam ali lutando contra as maldições. Gente, eu lembro que no anime existe várias e várias maldições, inclusive existe algumas bem mais fortes, são escalas. O filme ele não acaba contando isso, mas a gente que já viu o anime, pelo menos o pouco que eu vi, sabe que existe essas escalas aí, nível A, nível B, creio eu. Vocês aqui comentem como é que é essa separação. E aí, sendo uma freco, a gente tem uma maldição muito forte, que é a maldição de Rika. A maldição aí que começa esse personagem que é o Yuta, onde ela carrega ele. Ele é um menino muito depressivo, um menino muito solitário. E esse personagem, gente, é o personagem chave da trama, né? A gente tem esse desenvolvimento dele até o final da película. E aí o Yuta, ele acaba ali se isolando, ele acaba ali machucando quem tá por perto, principalmente quando ele sofre um bullying. E aí aparece um personagem muito conhecido aí do anime, eu acho ele um dos mais bonitos, anime, muito bem construído, que é o Satoru Gojo, né? Todo aquele jeito dele, toda aquela peculiaridade, aquele senso de humor. E ele acaba que não quer matar o Yuta, né? Ele acaba ali querendo levar o Yuta para a escola de feiticeiros. E eu falei ali anteriormente sobre os feiticeiros Jujutsu, existem escolas, né, que acabam ali, alguns médiums, digamos assim, que têm essa habilidade de lutar contra as maldições, controlar, e aí depende do nível do feiticeiro. Todas essas escalas, todas essas, né, de animes desse formato, shonen, né? O Satoru Gojo é o mesmo Satoru, né, que a gente tem lá. Realmente, apesar que a diferença é só de um ano. Então não tem aqui nem como a gente falar tanto da personalidade dele, da persona dele, porque só foi um ano de diferença, né? Ele acaba levando ali o Yuta para a escola Jujutsu e aí começa os treinamentos para ele tentar controlar aquela maldição. Aliás, gente, é uma maldição bem carregada, e aí a gente entra na parte crua da análise do filme, que toda vez quando o Yuta aparece, pelo menos no primeiro e no segundo ato,
aquela paleta bem mais escura, aquela paleta triste, né? E o tom melancólico, né? O que a gente tem mais técnica aí é esse trabalho com o personagem do Yuta, mas ele é bem carismático, gente. Depois que ele chega na escola, que aí é apresentado os três grandes personagens, que algum não, acho que um você já conhece, falando do anime, né? Que é o Panda, né? O Panda. E aí a gente tem a Maki, Zeni, e a gente tem o Togi Inumaki. Gente, o Togi é muito legal também, muito bem construído também. Ele não pode falar muita coisa, porque se ele falar, acaba acontecendo. Ele pode até machucar quem tá ali próximo dele. Ele é muito carismático, gente. Ele é muito carismático mesmo. Então, às vezes, ali, quando ele tá falando alguma coisa, ele fala o nome de uma planta, de uma comida, creio eu, né? Principalmente comida, para ali não falar alguma coisa. E quando ele abre a boca, né? Quando ele abre a boca, principalmente ali, acho que no segundo pro terceiro ato, aí a gente vê o que ele pode fazer. Gente, esses personagens, eu não lembro se eles aparecem no anime. A Maki e o Togi. Como eu falei a vocês aqui anteriormente, acho que eu só vi 8 minutos. Mas alguns outros personagens, eles são adicionados, ou eles são citados, tipo Yuta, lá no anime. E por uma breve pesquisa, o vilão da história, né, o vilão da trama, que é o Suguru Geto, ele aparece de outra forma. Eu acho que isso é um spoiler, então deixa eu ficar quieto. Mas aí, gente, sabe o que eu percebi? Posso estar enganado, vocês aqui comentem. A história deles dois, do Satoru Gojo e do Suguru Geto, é bem parecido com o Charles e o Magneto. O Charles tem ali uma opinião sobre ser mutante e viver com os humanos. E o Geto, né, tem aquela opinião ali sobre que não tem essa mediunidade, sensitividade, digamos assim, né? Acabou-se ali que a gente pega nas análises, nas pesquisas, que houve-se um rompimento. Eles eram amigos ali e acabou tendo esse rompimento. É bem parecido, gente, com o Magneto e Xavier. Eles tinham aquele propósito, aí depois eles acabaram se separando. Eu achei bem Charles e Magneto. Mas só nisso, gente. Cada um é bem diferente, principalmente o jeitão lá do Gojo. O Geto não, o Geto realmente tem algumas falas ali bem parecidas com o do Magneto, até mesmo humilhando a raça humana, ou aqueles que não têm aquela sensibilidade. E aliás, o Geto é um personagem bem construído. Além dele ser bem construído, ele tem um poder poderosíssimo, apelão mesmo. Ele absorve as maldições, além de absorver ela, eles invocam. E aí o Geto, ele quer o Yuta pra ele. Na verdade, ele quer a maldição dele, que é a Rika. Vou chegar, gente, vou chegar lá. E aí, gente, há essa tentativa aí, essa barganha dele ali, querer o Yuta barra Rika pra ele. E aí a gente tem muita porradaria, a gente tem muita briga assim perante ego, né? De que determinado personagem assim ou era assado, e existe ali um ápice ali na metade e quase início do terceiro ato, que é a Noite dos Mil... Esqueci, gente, tava aqui anotado. Então há esse massacre aí dessa noite, e aí, gente, é muita porradaria mesmo. E o personagem do Geto quer sim a maldição aí para ele. E aí, gente, temos uma ótima coreografia das lutas, não só nos primeiros atos, mas como aqui no terceiro ato tem bem mais porradaria, é bem mais fluido sim, a luta é muito boa mesmo. O Yuta acaba se soltando, né? É muito interessante o trabalho do Yuta perante o filme, porque o Yuta, ele é calmo, ele é melancólico, depressivo, mas ali ele vai ganhando aquele protagonista. Lógico que ele não vai ser um Itadori, né? O Itadori que engole lá o dedo, né? O personagem do anime. O anime do cara que engole o dedo. Mas ele ganha esse desenvolvimento.
E isso em 1h40 de filme. É raro, viu? É raro você trabalhar com um filme live action anime, onde tem aquela construção dele ali e ele vai crescendo. Eu gostei muito do desenvolvimento dele, assim como da Maki, do Tog, né? Eu gosto muito do Tog, eu gosto mesmo. É bem contido ele, mas na verdade isso fica, esse mérito de desenvolvimento mais ali pro Yuri. E aí, gente, a gente tem toda essa luta, toda essa porradaria e tem-se ali um plot twist no anime, filme, que na verdade a maldição não era a Rika, na verdade era o Yuta, que o Yuta era um descendente bem ancestral aí de um perigoso, né? Uma maldição bem perigosa aí que o Satoru Gojo acaba dizendo. E aí é um plot twist bem interessante, porque aí a Rika acaba ali ganhando a sua liberdade, né? Porque na verdade existe um pacto ali entre eles. Eu lembro que é bem melancólico, eles criancinha, você nunca vai me abandonar. Essas coisas que eles iriam se casar, tem troca de aliança e tudo e tal. E aí o Satoru Gojo acaba dizendo que na verdade a maldição foi ele que colocou nela. Então aí temos aí Rika indo para um plano mais desenvolvido e o Yuta indo aí em direção a novos desafios. Ele parece que é citado no anime, eu não assisti, parece que ele vai aparecer, parece que ele vai lutar com um Sukuna. Vocês comentem aqui. E o Tsukurugeto é subentendido que o Gojo matou ele, mas a gente sabe, e pela uma pesquisa que eu fiz, que ele tá lá de uma outra forma, né? Outro ser usou o corpo dele, e aí tem um desenvolvimento que não fica aqui pro filme, análise do filme, porque é uma continuidade do anime. Então, gente, Jujutsu Kaisen Zero é bem competente, é um trabalho que realmente soma ali o que é antes, né, a frequência do Jujutsu Kaisen. Achei bem produzido, sim. Essas explicações, você não cai de paraquedas lá no anime, né? Até mesmo essa questão de maldição, essa questão aí dessa sensibilidade entre eles e dos próprios Jujutsus, né? Dos feiticeiros. Então, gente, é uma análise até mais crua ali, uma história, né? Realmente eu não sou tão fã da obra, mas eu decidi fazer aí a análise do filme. Gostei, sim. Se você não viu o anime, assista primeiro o filme, você já pegou aqui muito spoiler. E aí você dá continuidade a esse anime de grande sucesso que em breve eu tô vendo e revendo até o final. Eu fico por aqui. Muito obrigado e até mais.